Assisti um filme que falava o seguinte: pessoas não escolhem sonhos, sonhos escolhem pessoas. E no primeiro momento isso não fez sentido para mim. Falei, eu sempre escolhi os meus sonhos. E eu parei, refleti, e isso começou a fazer sentido. E aí eu pensei, temos que seguir em frente. E li uma outra frase que falava o seguinte: a gente cansou de ver nossos sonhos sendo prostituídos na zona de conforto. E eu parei e pensei, quantas vezes eu fiquei parada na minha zona de conforto. Falei, quer saber? Eu vou para a minha zona de confronto. Bom, hoje o que eu quero compartilhar com vocês é sobre viver com ousadia. Viver com ousadia, para mim, foi algo que realmente mudou a minha vida. Eu quero compartilhar uma parte da minha trajetória, da minha caminhada, a forma como eu amo, a forma como eu vivo, como eu enxergo o mundo hoje, ela é diferente, porque eu mudei a narrativa. E vocês vão ver que pode ser uma boa ideia vocês também mudarem a narrativa de vocês. Bom, quando eu comecei a pensar sobre o que eu iria compartilhar nessa noite, eu não sabia por onde começar. E aí eu decidi fazer a mesma pergunta para 3 pessoas que eu confio e que me conhecem muito bem. Eu perguntei para minha primeira amiga, minha amiga desde os 3 anos de idade, nós somos amigas até hoje, a minha melhor amiga da faculdade e o meu marido. E eu fiz a seguinte pergunta: alguma vez eu já inspirei vocês? Se sim, o quê? Confesso que eu fiquei um pouco com medo da resposta, porque são pessoas que me conhecem tão bem e podia haver uma resposta nua e crua. E eu confesso que realmente foi uma surpresa essa resposta. Eis que a minha primeira amiga me respondeu o seguinte: sim, amiga, você me inspira muito. O que me inspira é a sua cara de pau. Como assim, amiga? Me explica isso. Ela falou, você não tem medo do não. Você dá a cara a tapa, você vai em frente, você não tem medo. E ela me falou que isso mudou a forma dela enxergar o mundo. Ela falou, amiga, isso foi uma chave que virou na minha cabeça. E eu falei, bom, então, vamos passar um pouquinho para frente. Para ficar mais bonitinho, eu defini a minha amiga que se inspira comigo, coragem. A outra amiga, ela me falou muitas coisas lindas, me encorajou, foi muito bom ouvir tudo aquilo. Às vezes, na correria da vida, a gente não para, né, para falar algumas coisas. Mas ela falou que o ponto mais importante para ela foi fé. Passou, né? E, por fim, o meu marido me falou que o que inspira ele é a ousadia. E aí ele me definiu em 2 fases. Ele me definiu a ousadia de fora para dentro e a ousadia de dentro para fora. E, de fato, por muitos anos, a minha ousadia de fora para dentro me inspirou. Desde muito nova, eu gostava do que era diferente, eu gostava de sair do óbvio, eu gostava de quebrar padrões. Quem me conheceu sabe que eu usei por muitos anos cabelo roxo, eu customizava meus uniformes da escola, fazia roupa com pano de prato, enfim, eu queria ser diferente, eu queria quebrar os padrões. E outro ponto também que marcou a minha infância foi a questão do empreender. Com 10 anos, eu já comecei a fazer roupas de boneca e eu vendia para as minhas amigas, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro. Então, sempre quis alcançar a minha independência financeira. E com 17 anos, decidi abrir meu próprio negócio, uma fábrica de roupas, mas dessa vez não era roupa para boneca, era roupa para ser humano. E nessa mesma época da faculdade, nessa mesma época da fábrica, eu cursei jornalismo. Mas algo muito importante marcou na minha adolescência, que isso me fez mudar a narrativa. Eu sempre estudei em colégio de freira. Quem aqui já estudou em colégio de freira sabe que é muito tradicional, é tudo muito quadradinho. Mas eu, com esse meu jeito de querer quebrar padrões, eu queria muito inovar a forma da comunicação dentro da minha escola. E aí eu criei um jornalzinho. Fui e apresentei para uma diretora, ela achou o máximo, mas ela falou assim, Érica, o colégio não tem verba para bancar esse projeto. Ela falou, se você bancar, está aprovado. Eu tinha 13, 14 anos na época, como é que eu ia ter capital de giro
para bancar um jornalzinho. Mas eu não estava conformada com a ideia de não fazer. Falei, quer saber? Então, vou montar uma estratégia. Fui lá e comecei a vender anúncios. E nessa caminhada, eu bati numa faculdade para vender anúncio. E quando eu cheguei nessa faculdade, me encaminharam para uma mulher. E essa mulher me recebeu. Eu lembro até hoje dessa cena. Ela sentada, com um sorriso no rosto, apresentei a proposta comercial para ela, e ela, não importando que era uma adolescente de cabelo roxo, falou assim, eu fecho o negócio com você, mas se você se tornar minha aluna de comunicação social. Na verdade, eu nem sabia da existência desse curso. Meu sonho era ser bioquímica. Nessa fase, eu já estava entrando para o 2º grau. Eu fiz o curso técnico em farmácia. Mas, para não perder negócio, eu falei, prometo. Enfim, né, essa é a vida. E mal sabia eu que essa mulher que estava sentada era a Jaqueline, a diretora da faculdade. E eu me tornei aluna de comunicação social dela. Em 2006, eu me formei em jornalismo. Mais uma vez, eu mudei a minha narrativa. E, mais uma vez, eu disse sim para o sonho que me escolheu. Porque muitas vezes, a gente não escolhe os nossos sonhos escolhem a gente. Enfim, em 2008, veio o convite da Silvana para eu apresentar um quadro de moda dentro de um programa de variedades. E também foi uma surpresa na minha vida. Digamos que também eu não esperava isso. E, mais uma vez, eu disse sim para o sonho. Bora lá, vamos ir para a zona de confronto. E o programa, por um ano, ele, na verdade, era um quadro. Então, durante um ano, ele veiculou como quadro. Um ano depois, o diretor me convidou para assumir um novo cargo, apresentar um programa semanal de moda. Finalmente, eu ia ter um espaço inteiro para falar do que eu amo sobre moda. Por fim, nasceu o Programa na Moda. O Programa na Moda, primeiramente, ele foi local, depois ele se tornou regional, ele foi estadual, e a gente estava numa crescente, eu estava muito feliz, pensando, esse vai ser meu auge. Chegamos na Record News Internacional, Europa e África. E eu falei, poxa, que bacana. A gente está tendo tantas oportunidades. Eu falo a gente porque meu marido, ele também trabalha comigo. De biólogo, ele virou meu cinegrafista, por um empurrãozinho. Mudou a narrativa. E nós trabalhávamos muito. A gente teve muitas oportunidades incríveis. Nós conhecemos diversas culturas, viajamos muito. E, nessa fase, eu trabalhava muito. E, quando eu falo muito, é de virar as madrugadas. E o que acontece? Eu comecei a perder o foco. Por quê? Para mim, tem alguns valores que hoje eu entendo diferente. E, na época, o que acontece? Eu deixei algumas prioridades de lado. Então, eu não passava tempo com pessoas que eu amava. Então, virou rotina meu marido ir dormir sozinho, porque eu virava todas as madrugadas. Virou rotina eu não ter tempo para as minhas amigas. Virou rotina eu trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro. Virou rotina eu viver uma vida sem propósito. E, nesse momento, eu pensei e me fiz uma pergunta. Érica, quem você está se tornando? O coração grita calado. E foi o momento que eu pensei, será que tudo isso vai valer a pena? Então, eu, mais uma vez, comecei a refletir sobre a minha vida. E você pode já até ter pensado, nossa, mas para a Érica falar sim para todos esses sonhos, tudo caiu de mão beijada, tudo tão fácil, apareceu, surgiram as oportunidades. Mas o que muitos não sabem é que, para cada sim, teve uma consequência. Eu tive que abrir mão de muita coisa. O que muitos não sabem, por exemplo, é que, para eu aprender, eu trabalhei 1 ano de graça na TV. E o que muitos não sabem também, que em 2008, teve uma grande crise mundial, e as fábricas foram muito afetadas. E nessa falou, cada escolha ter uma consequência, a gente acaba não se dando conta de algumas coisas. E nessa fase em que houve essa grande crise mundial, com a minha inexperiência, eu deixei com que
80% da produção da nossa fábrica fosse de PL. Nós tínhamos a nossa marca própria e a gente também fazia PL, que é o Private Label, e que a gente desenvolve produção para outras empresas. E aí o que acontece? 80% da produção ficou na mão de um único cliente. E quando teve essa grande crise mundial, eu recebi uma ligação desse cliente e ele cancelou todos os pedidos. Ele rompeu o contrato com a gente. E, da noite para o dia, nós perdemos 80% da nossa produção. Da noite para o dia, nós perdemos 80% do nosso faturamento. E aí? A gente senta e chora? É uma opção. Mas nós continuamos a ter escolha. Ficar na inércia ou seguir em frente. E nós decidimos, mais uma vez, mudar a nossa narrativa. E foi muito difícil, porque a ideia de fechar a fábrica, para mim, foi muito dolorido. Eu tinha a sensação que eu tinha fracassado para sempre. É muito difícil passar por algo que você não esperava. Eu nem imaginava como eu tinha chegado a tal ponto. Mas, enfim, a vida continua. É importante a gente ser vulnerável, aceitar novas oportunidades e ter um novo olhar. Em 2015, o Johnny, meu marido, ele achou na internet um intercâmbio nos Estados Unidos e me propôs. Érica, o que você acha da ideia da gente morar fora do Brasil e estudar 3 meses nos Estados Unidos? Falei, vamos. Mais uma vez eu disse sim. Aí que eu fiz? Saí da TV e nós fomos fazer esse intercâmbio em Minneapolis. E aí você pensa, como assim, Érica? Você é rica? Tipo assim, vamos morar 3 meses fora do Brasil e é assim? Não, a gente não tinha dinheiro sobrando, não temos pais milionários para nos bancar. É muito importante nessa fase você fazer um planejamento. Então, nós sentamos, decidimos qual seria a nossa prioridade, assim nós abrimos mão de alguns confortos e fomos encarar esse novo desafio. Então, em 2015, fomos para Minneapolis. E aí começa a minha fase da ousadia de dentro para fora. 2015, então, foi essa fase em Minneapolis. 2016, nós fomos para a Flórida. A gente foi morar lá também por 6 meses. Foi uma fase também muito diferente na nossa vida. Nós fomos estudar numa organização cristã que tem como objetivo fazer você conhecer Deus e torná-lo conhecido através do seu melhor. E nós escolhemos que eles trabalham dentro de 7 esferas de influência da sociedade. E nós escolhemos artes. Então, nós fomos estudar artes na Flórida. Foram 4 meses, mais ou menos, de curso teórico na Flórida. E depois foram 2 meses de curso prático na Índia e no Nepal. E, pode passar. E essa fase foi a fase que eu considero que foi um grande despertar na minha vida. Foi quando eu conectei comigo, eu tive esse despertar espiritual, e foi muito importante eu sair dessa zona de conforto para poder enxergar uma nova Érica, como se eu desconstruísse essa Érica para construir uma nova Érica. Então, foi quando eu comecei a ter clareza do meu propósito de vida e aceitação. E eu costumo sempre dizer para as minhas amigas que eu acredito muito que todo ser humano tem, sim, um propósito. E, a partir dali, eu comecei a enxergar esse propósito. A primeira cidade que nós paramos foi Dharmapuri, na Índia, fica no interior, ao sul da Índia. É uma cidade muito peculiar, foi muito difícil para mim viver esse contraste, por mais que meu pai é japonês, mas toda a nossa base cultural é uma base cultural ocidental. Então, é muito difícil você viver no oposto. Até eu chegar lá, eu não fazia ideia de como tudo isso acontecia. E lá o nosso objetivo era servir as pessoas. A gente foi para fazer serviços voluntários e ajudar no que fosse preciso. Então, essa foto é na Casa de Leprosos. Então, nós trabalhamos na Casa de Leprosos. Pode passar, por favor? Nós fizemos também serviços em vários outros locais. A gente foi nas favelas, nós trabalhamos com artes crafts com as crianças. Na verdade, a gente não escolhia serviço. O que tivesse para trabalhar, a gente fazia. Até em construção eu trabalhei. Então, realmente, eu saí da minha zona de conforto, vivi algo que eu nunca imaginava que eu iria viver. E foi muito difícil. Os 3 primeiros dias na Índia, eu chorei muito. E eu pensei, Érica, você está louca. Você está surtada? Você está pagando para sofrer,
porque a gente era voluntário, a gente tinha que pagar tudo. E realmente não tinha conforto de nada. Quase nem vaso sanitário a gente tinha direito. A gente não tinha cama, colchão para dormir. A gente tomava banho na bica. A gente lavava roupa na bica. Enfim, um mundo muito diferente da moda. Não tinha nada de glamour. Mas aí foi um ponto em que eu parei e pensei que foi a primeira vez que eu senti paz interior. É quando a gente ativa um mecanismo chamado, que eu falo, antinarcisismo. Quando a gente tira o foco da gente, quando a gente para de olhar só para os nossos problemas, você muda a narrativa mais uma vez. Você entende que pode ser diferente. Então, esse mecanismo me funcionou muito bem lá. E aí eu voltei para o meu propósito inicial, que era lá para servir as pessoas. Era lá para eu fazer o que fosse necessário. Então, realmente, aquilo me trouxe uma paz que eu jamais tinha sentido antes. E depois disso... eu quero falar para vocês dessa citação, que quando eu senti essa paz, no meio desse caos, foi quando eu senti realmente o que era viver com ousadia. Eu estou lendo um livro da Brené Brown, e o início do livro fala muito sobre isso, traduz exatamente o que é viver com ousadia. Isso é um trecho do discurso O Homem da Arena, do ex-presidente americano. E ele fala assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Isso, para mim, fez todo sentido do que é viver com ousadia. Então, a Índia ela me trouxe um ensinamento para a vida. E o Nepal foi a resposta do meu inquietamento. Mal sabia eu que o Nepal me reservava mais uma grande surpresa. E, chegando lá, eu conheci uma ONG chamada Meninas dos Olhos de Deus. Essa ONG é linda, é maravilhosa. Eu fiquei encantada, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei destruída. O que acontece? Essa ONG ela trabalha resgatando crianças do tráfico sexual. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo e também do Brasil, mas lá no Nepal essa proporção é muito maior. E eu fiquei chocada porque eles me contaram que crianças com 4 anos são levadas para o tráfico sexual. Crianças são amarradas e obrigadas a tomar hormônio para o corpo crescer, para receber de 30 a 40 clientes por dia. Eu fiquei chocada. Falei, gente, isso é desumano. Aquilo para mim foi um choque. Eu conheci aquela ONG, no outro dia veio um desafio. A gente tinha trabalho marcado nas montanhas do Nepal. Eu acho que eu nunca tive uma experiência tão louca de subir nessa montanha. Foram mais de 7 horas de caminhada. E eu achei que eu ia morrer nesse dia. Teve um momento que eu me joguei. Falei, gente, seguem o caminho, porque aqui é o meu fim. Eu acho que eu nunca caminhei num lugar tão íngreme como lá. Mas a vida é feita de coletivo. E nós estávamos em 9. E eu só consegui porque eu tinha pessoas do meu lado, cada um me dando força, me arrastando de todas as formas. E eu cheguei até o topo, e lá eu entendi que eu tinha muito mais força do que eu imaginava. Só que nessa caminhada, depois que eu descobri tudo isso, das Meninas dos Olhos de Deus, eu queria muito fazer algo, mas eu pensei, eu sou jornalista, com especialização em moda, agora eu conheço essa realidade. E o que eu faço? Eu sou uma idiota. Eu pensei isso.
eu sou uma idiota, eu não posso fazer nada por essas crianças. E eu fiz uma oração, naquele momento que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida. Falei, Deus, eu quero ignorância, porque eu não sei lidar com isso. Porque eu pensava, eu não tenho o que fazer, e como eu volto para o Brasil, simplesmente sabendo que isso existe, e eu segui a minha vida. Não dava. Enfim, 3 dias eu me calei na montanha, silenciei, e eis que veio uma luz de fazer algo novo para essas meninas. Eu não tinha dinheiro para dar, mas eu tinha conhecimento e sabedoria que eu tinha adquirido nessa caminhada que eu podia compartilhar. E aí foi quando eu tive essa ideia de emprestar todo o talento que Deus tinha me dado para essas meninas. Existe um setor lá nessa ONG de costura. Tem um setor que é numa fazenda, tem uma escola e tem esse setor de costura. E aí foi quando eu liguei para esse pessoal e falei, olha, eu gostaria muito de doar o meu dom, o meu talento que eu tenho dentro da moda. Isso pode ajudar vocês? E eles me receberam de braços abertos. E foi muito incrível, porque eu passei 3 dias com essas meninas, desenvolvi um workshop de moda, falando sobre tendência, falando sobre cartela de cores. E, nesse momento, nós fomentamos um business. Elas compartilharam comigo sobre a ideia que elas tiveram. Lá no Nepal, naquele momento, estava super na moda as nepalesas casarem com um vestido de noiva ocidental, o nosso vestido branco. E elas falaram, Érica, a gente está com uma ideia de montar uma loja, a gente não sabe se isso é legal, porque aqui no Nepal só tem uma loja de vestido de noivas com 6 vestidos. O que você acha da ideia? Eu falei, nossa, não dá ideia para quem adora dar ideia. Eu falei, gente, isso é sensacional. Vamos sim fazer um negócio. Voltei para o Brasil, compartilhei com um cliente meu do setor sobre a história, e a dona Inês abraçou a causa e doou mais de 400 itens para montar uma loja. E essa loja completou 1 ano mês passado. Levaram mais de 6 meses para esses vestidos chegarem lá no Nepal. Mas eu não desisti, porque eu sabia que isso ia dar certo. E hoje essas meninas, elas se especializaram, elas não ficaram só com os vestidos, elas também apresentam hoje vários serviços para noivas, se especializaram, elas fazem cabelo, maquiagem, bolo, oferece o serviço completo. E realmente eu fiquei muito feliz, porque eu aprendi que a moda, ela pode ser ferramenta de transformação da humanidade. A gente precisa simplesmente ressignificar. Porque eu tinha o questionamento, o que me inquietava, sobre o tal julgamento que a moda é fútil. Tudo depende. Ela pode ser fútil, mas se a gente mudar a narrativa, não. Ela pode ser diferente. E também eu entendi que, muitas vezes, a gente pode ser pontes. Porque quando eu tive aquela crise, que eu me senti idiota, eu, no primeiro momento, achei que eu não tinha muito o que fazer. E olha só como as coisas foram conectando, como pontes foram interligando e as coisas foram acontecendo. Então, isso, para mim, foi muito, muito importante. E tudo isso foi possível porque, em algum momento, eu decidi assumir riscos. Eu saí da minha zona de conforto, eu abri mão da minha carreira profissional, que, para mim, ela estava crescendo, mas eu estava perdendo foco. E eu tive que ser maior que o meu medo. É claro que eu tive medo. Muitas vezes eu quis desistir, não foi fácil, é dolorido você assumir o seu propósito de vida. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, na verdade, eu teria muito mais coisas para dizer, mas o tempo é curto. Eu tive também que processar nessa volta ao Brasil, porque lidar com a volta, com essa cultura diferente, também foi bem difícil. Então, a grande lição que eu tiro disso tudo, que muitas vezes não se trata do que eu quero, se trata do que eu posso fazer pelo próximo. E eu aprendi muito mais a valorizar o ser do que o ter. Porque hoje eu aprendi que os valores das pessoas são todos iguais. E eu tenho para dizer para você que você tem, sim, uma missão. E eu quero te encorajar
a você fazer algo que você nunca fez. Estão preparados? Muito obrigada.